Boa noite, com grande alegria que nós partilhamos com vocês essa noite uma atividade da Escola Educar-se com toda a comunidade santacruzense. A Escola Educar-se, ao longo de sua existência, vem realizando e mostrando a importância da pesquisa nas aulas, nos seus projetos. Sem dúvida, é uma prática consolidada, mas hoje queremos dividir, então, com toda essa comunidade, através da palestra de Gui Barcelos, que é com essa fala clarear, desnudar, reforçar, essa importância, essa maneira de ler o mundo. Gui Barcelos possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, mestrado em Educação em Ciências e Matemática, doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela mesma instituição. Atualmente é professor de Ciências e Biologia no Colégio João 23, de Porto Alegre, professor visitante do Centro de Convívio dos Meninos do Mar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FURG, e doutorando em Bioexperimentação pela Universidade de Passo Fundo, UPF. Barcelos, morador de Porto Alegre, também é autor de livros e artigos na área da educação, ensino de ciências, alfabetização científica, divulgação de ciências e bioquímica estrutural. É com grande alegria que te recebemos, com um orgulho muito grande, com uma emoção de dividir a tela com uma pessoa como tu. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, diretora. Saúdo na sua pessoa toda a comunidade escolar, saúdo também a vice-diretora, Cristiane Machado, e saúdo com muito carinho e gratidão a Giovanni Puntel, que me convidou, coordenadora pedagógica dessa escola, me convidou para estar aqui com vocês neste momento, falando sobre este assunto que nos é tão caro. Também saúdo a todos os amigos, alunos que estão me acompanhando, meus queridos alunos, que eu faço questão de assim chamá-los, porque a palavra aluno, ao contrário do que dizem por aí, não significa sem luz. Aluno significa aquele que está sendo alimentado. E eu gosto de me pensar como uma Babette, da festa de Babette em sala de aula, que faz aquele banquete, e a sala de aula precisa ser isso, um grande banquete, no qual o saber tem sabor. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, aí se desligar fica sem retorno. Obrigado, diretora. Muito bem, vamos conversar sobre qual é o papel da escola na formação do estudante. Eu tenho aqui uma cola, que eu sou um entusiasta da cola, Inclusive já dei oficinas de cola, acho uma coisa muito importante saber colar bem. E a minha oficina de cola era o seguinte, era uma miniaturização do texto, então nós começávamos com uma folha de ofício, está aqui minha cola, nós começávamos com uma folha de ofício, aí tinha que reduzir para meia, depois reduzir para 1/4 de folha de ofício, depois 1/8. Quando chegava no 1/8 de folha de ofício, já tinham assimilado tudo, não precisava, prescindia-se então da cola. Era uma técnica de neutralização, de imunização, usava o veneno para resolver o problema. Hoje, felizmente, eu não sou mais obrigado a fazer prova, porque eu trabalho numa escola humanista, que entende que a prova de todos os instrumentos talvez seja o menos acurado para fazer a perscrutação dos aprendizados. Mas, enfim, diz a minha cola o seguinte, qual é o papel da escola? O papel da escola é treinar o aluno. O papel da escola é treinar o aluno para o futuro. É treinar o aluno para o Enem ou o vestibular. É usar 11 anos de vivência e convivência para uma prova de 2 dias. Esse é o papel da escola. O papel da escola é formatar, é dar uma forma ao aluno. Ou domesticar este aluno. Torná-lo alguém de casa e não da selva. O papel da escola é disciplinar com as disciplinas e com a punição pela indisciplina. Então, tudo isso somado, seria o papel da escola um adestramento? Logo, estamos aqui no momento de questionamento de algumas invariantes da escola Ancien Régime.
da escola nossa de cada dia, da escola que eu e a diretora, em que eu e a diretora estudamos, que a nossa geração estudou. Eu sou um provocador, então talvez eu não diga coisas que agradem, então já aviso de antemão. Eu penso que às vezes esse atrito é o que gera o calor humano. Então, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Na entrada de toda a escola seria necessário haver escrito o que está escrito na entrada do inferno de Dante. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonai toda a esperança vós que entrais. Na escola tradicional, que não há esperança num lugar em que não foca nas pessoas, foca nos alunos, foca nos conteúdos e não nos alunos. E na escola que nós desejamos, numa escola humanista, crítica, numa escola que forma para a integralidade do ser humano, também deveria haver esse dito. Porque a esperança muitas vezes pode nos atrapalhar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós somos agentes da mudança. Nós, professores, somos agentes catalisadores de transformações. Nós queremos que os alunos entrem de um jeito e saiam de outro. Então, eis aqui uma primeira resposta sobre a qual nos debruçarmos. Qual é o papel da escola? É reformar. É transformar. E esta reforma, ela precisa se dar inicialmente por um processo inescapável, inelidível, que é o acolhimento. A escola precisa ser um ambiente de acolhimento, de abraço, um ambiente quente, morno, cálido. A escola precisa ser um ambiente de moleza, não de dureza. A dureza não gera gente forte e resiliente. A dureza gera gente dura e má, ressentida. A escola precisa ser um ambiente que faça este amplexo terno, amoroso, que faça do aluno alguém que se sente autor de si, que securitize o aluno, que dê essa segurança, no qual o aluno se sinta protegido, compreendido, escutado, no qual ele perceba que a liberdade dele não é uma liberdade vigiada, é uma liberdade que se dá pelo conhecimento que ele desenvolve. Então, o primeiro passo da escola neste papel de reforma da pessoa é o acolhimento. Se não começar pelo acolhimento, começou errado. O vínculo precisa se criar das mais diversas formas. Uma matriz variada de didáticas enriquece essa possibilidade do vínculo. A didática de uma certa diretividade, de uma não diretividade e uma didática de uma liberdade lúdica. É neste ambiente em que o aluno se sente acolhido, é neste ambiente em que ele cria os vínculos com seus pares e com seus mestres, com seus professores. Eu gosto de usar as palavras clássicas. Aluno, aula, escola, professor. Aluno de alere, que está sendo alimentado. Escola de escola, é tempo livre. O professor dá aula. Dar aula não significa dar uma aula expositiva sempre e somente, mas também. A sala de aula é o palco do professor. O professor, por vezes, é trajedo, por outras vezes é palhaço, é clown. Às vezes é um monólogo, outras vezes é um discurso, outras é um diálogo. Mas sempre existe a aula. É na escola em que a aula acontece. É no contato humano das pessoas acolhidas e que criaram um vínculo entre si. É este vínculo que forma a urdidura da fraternidade que produz esse tecido maravilhoso que é a escola.
essa escola que almejamos, em que não há tanta esperança e há mais agorança, no sentido de agora e de ágora, no sentido de que a gente faz acontecer, nós catalisamos, nós temos um devir enzimático como professores, aqui para provocar a professora Valderez, que é química. Então nós temos esse papel catalisador. Neste processo de acolhimento e de criação de vínculo, nós apresentamos narrativas. Nós, professores, nos contamos. Os pais que aqui nos acompanham provavelmente devam saber de diversas histórias divertidas dos professores, ou menos divertidas, algumas dramáticas, mas sabem, ouvem histórias que a gente conta da escola. Comédias e tragédias, como é a vida. E essas histórias são as que ficam. Eu, quando faço meus cursos de reforma docente, eu não gosto de formação docente, porque se é docente já é formado, né? Então é uma coisa meio prepotente, dar uma formação docente. Não, uma reforma. A casa está construída, né? Vamos refazer agora, pintar a parede, mudar o banheiro. É uma reformação docente. Eu digo aos professores e futuros professores, contem uma boa história, tenham uma boa história para contar. E quando os pais ouvem essas histórias, são os alunos trazendo para casa o que se remexe dos arquivos dos professores, que levam para a sala de aula a sua química, a sua biologia, a sua geografia, a sua história, mas levam a si. É um ato de despedaçamento, é um ato de doação de si, de apresentação da minha subjetividade, acoplada à objetividade da disciplina que eu devo ensinar. Aos fundamentos desta disciplina que eu devo apresentar, porque o aluno tem o direito de conhecer o conhecimento erudito, o conhecimento clássico, e ele precisa também ser educado a ter a curiosidade e a dignidade de procurar o conhecimento popular, o conhecimento primevo, o conhecimento não clássico, aquele que está além dos muros da academia. É na escola que nós preparamos esse tipo de gente com o olhar plural. Como isso se dá? Bom, várias formas, falarei em algumas aqui. Mas principalmente por essas narrativas que o professor apresenta em sala de aula, entremeando o conhecimento clássico com a sua pessoa. Eu trabalhei em uma escola estadual em que os alunos diziam assim, vamos ter aula de Gui, e eu pensava, puxa vida, isso não está certo, eles estão achando que a aula sou eu e não a disciplina. Depois eu percebi que não, porque eles gostavam de mim, não da biologia. Todos aqui que estão me assistindo, 75 que estão me assistindo, vão concordar que quando a gente gosta do professor, a gente gosta da disciplina. É o professor que faz o saber ter sabor. A origem da palavra, inclusive, é a mesma. A minha cozinheira é tão maravilhosa que ela faz as coisas que eu não gosto terem um gosto maravilhoso. Então o professor tempera. Não é o cravo bem temperado, é a aula bem temperada. Então, neste processo de temperar, a gente apresenta ao aluno, a gente apresenta ao aluno, ao alunato, os instrumentos do pensamento. Como a biologia me instrumenta para pensar e me entender? Como a química me instrumenta para pensar e entender o mundo? É um processo de assimilação do que foi produzido ao longo da história. Então, nós temos um papel de musealização do conhecimento, mas também um papel de dar a capacidade do voo com este conhecimento que a escola apresenta. Isto é a emancipação. A liberdade se dá por meio do conhecimento, das técnicas, dos métodos. Quando nós vemos um pianista deslizar no teclado, tocando um concerto de Rachmaninoff, e nos encantamos com aquilo, aquela liberdade, ela é produto de um longo processo de aprendizagem, que nem sempre é prazeroso, às vezes arde, mas quanto menos ardido ele for, melhor. Quanto mais moleza, melhor. Quanto menos dureza, melhor. Porque a vida já é dura por si. Ah, os alunos devem se frustrar. Discordo. Porque as frustrações são algo inerente da vida. Nós não temos como escapar das frustrações.
Então, se a escola for um ambiente menos pressurizado, com menos urgências imaginárias, com menos fontes ansiogênicas, com menos estresse, com menos provas e provações, e com mais abertura ao erro, um ambiente no qual o aluno não seja punido por errar, é neste ambiente em que a pessoa cresce, em que a pessoa se humaniza, se suaviza, porque neste processo de assimilação de experiências positivas, de experiências de ternura, de experiências de fraternidade, de experiências de confronto com o outro que me nega e que me faz entender que os outros são diferentes de mim e que me faz aceitar essa diferença, é tendo esta bagagem e este lastro que eu vou conseguir enfrentar as procelas da vida, que são certas. Mas quando eu estiver no fundo, eu sei o que é estar na superfície. Porque a minha escola me supriu desta amorosidade ao saber, ao outro. Ah, a escola não educa, a escola ensina. Isto, além de ser uma afirmação equivocada, é uma afirmação muito cruel. A família é quem educa, a escola ensina. Sim, quando o aluno tem família. Quando o aluno tem casa. Ah, a educação vem de casa. Nem sempre se tem uma casa. Né? Lembrando que nem todas as escolas atendem alunos que têm casa. Então a escola muitas vezes é esta casa, este lar acolhedor. E que não deve se converter num ambiente de predação na maldita semana de provas. Então, o papel da escola é conduzir cuidadosamente neste processo de emancipação para que eu me torne capaz de criar. E é neste momento em que chega a pesquisa. Durante muito tempo, nós ensinamos o que nós sabemos. A partir de um momento, nós passamos a ensinar o que nós não sabemos. E isto é a pesquisa. Assim nos ensina Roland Barthes. Pesquisar é ensinar o que nós não sabemos. Não sei qual é o pH do solo da escola. Eu não sei o quanto um vegetal em germinação tolera de salinidade ou de poluição. Eu não sei quais são os eucariotos que vivem no laguinho da escola. Eu não sei o que pensa a minha comunidade escolar sobre assuntos XYZ. Mas para haver pesquisa é preciso conhecimento. Então nós não vamos abdicar de dar aulas, nós não vamos abdicar de apresentar ao aluno este conhecimento erudito, clássico, sistematicamente construído. Não, nós também o faremos, mas a pesquisa deverá estar presente como um princípio pedagógico. Por quê? Porque determinam assim as diretrizes curriculares nacionais? Também. Mas porque a pesquisa me faz saber o que ninguém sabe. E para que eu possa produzir conhecimento, eu preciso de muito conhecimento. É algo que adensa o processo da aprendizagem. Dizem por aí que as crianças nascem cientistas. E que aí, então, depois a escola acaba com isso. Ao contrário. Os cientistas são crianças que a vida não apagou, que mantém acesa a centelha dessa curiosidade. Porque alguém disse a essa criança, não aprendeste hoje, mas tu vais aprender amanhã. Porque alguém disse a essa criança, tu erraste, então vamos pensar sobre esse erro. Porque alguém disse a essa criança, não te preocupa tanto com as provas e com os testes externos. Porque o que importa mesmo na vida e o que é realmente bonito é a bondade. É bom ser erudito, ter conhecimento, falar bem, escrever bem, mas se isso não estiver amalgamado por uma bondade, por solidariedade, pela potência da solidariedade, de que serve tudo isso?
E é nessa pesquisa em que eu encontro uma possibilidade de aumento dos sentidos. Eu tenho um objetivo e atrás dele eu irei para tentar compreender algo que eu ainda não sei. Me incomoda, me desassossega não saber. Mas o professor não tem a resposta. Então, eu e o professor iremos juntos elaborar uma estratégia, iremos juntos pensar em métodos, em técnicas para obter uma resposta. E aí vem a grande jogada, o pulo do gato. A resposta da pesquisa é uma hidra. Corta-se a cabeça, 2 surgem. Ou 10. Então, uma resposta a uma pesquisa vai gerar outras perguntas. E assim nós temos um grande festival, um grande carnaval de ideias e de perguntas. E que, claro, nós professores somos bons nisso, fazemos a poda necessária para que se cresça para cima. Nós organizamos, nós gerenciamos, mas nós sempre seremos professores. Podemos atuar como orientadores, mas nós somos os professores. Porque a figura do professor é central neste processo. O professor, ele é ponto de partida e ponto de chegada do processo de aprendizagem dos alunos. Muita gente opina sobre a educação. Mas isso é doxa. É opinião. Nem sempre a opinião tem um valor epistêmico. O professor não, ele não tem essa opinião. Ele tem o saber epistêmico. Ele até pode se questionar, se reformar, se repensar, mas ele sabe fazê-lo, ele conhece a técnica. Todos nós, para estarmos lecionando as crianças, passamos por uma excelente formação. Seja na Unisc, seja na PUC-RS, seja na URGS ou em outras boas universidades de que se dispõe neste estado. Felizmente, dispomos de excelentes profissionais com uma formação de ponta. E quanto mais a escola der liberdade, atendendo ao que preconiza o artigo 206, inciso 2º da Constituição, liberdade de aprender e ensinar, quanto mais a escola instrumentalizar o professor, mais ele poderá dar conta do que preconizam as diretrizes curriculares nacionais. Pesquisa como método de trabalho. Pesquisa como princípio pedagógico. Não aquela pesquisa antiquada de o que é fotossíntese. Fotossíntese, aí o professor não diz o que é. Aí o aluno vai lá e faz uma descoberta. Oh, a fotossíntese. Não, isso já se sabe. Nós não podemos vender ao aluno essa ideia equivocada, falaciosa da redescoberta. O que está descoberto e ponto. É como aquela pessoa que fica surpreendida no final em Romeu e Julieta, que morrem os dois. Então já vou avisando, Romeu e Julieta morrem os dois no final. Vamos agora discutir sobre a peça. Então não há essa redescoberta. O que há é usar o conhecimento que está disponível para saber o que ainda não é sabido. Qual é a quantidade que tem de lipídio num determinado alimento? Sabe, eu tenho exemplos de trabalhos que os meus alunos desenvolvem que são fantásticos. Ou como elaborar um diorama da Terra antes dos continentes se estabilizarem. Ou como fazer modelos de um fóssil. São atividades de grande simplicidade, mas vejam, o simples não é simplório, porque o simples ele pode ser complexo. O oposto de complexo não é simples, o oposto de complexo é complicado. Porque plicare em latim é dobrar. Então, uma coisa que está dobrada, ela está dobrada em 2, ela está duplicada. Se eu dobrar em 4, está quadruplicada. Plicare é dobrar em 4. Se eu fizer isso aqui, eu não consigo ler o que está escrito. Então, está complicado. Agora, se eu desdobrar e puder ler o que está escrito, está explicado. Então, explicar é desdobrar. Logo, o oposto de complexo, que tem a ver com o abraço, com o amplexo,
não é o simples, é o complicado. Então, o professor tem essa função de descomplicador. Ele ensina a pesquisar. Ele ensina a usar as ferramentas. Ah, como que não sabem? Está tudo aí, ó. Sim, está tudo aí. Mas numa velocidade, numa quantidade, num volume que desmonta o pensamento. A velocidade das tecnologias não é a velocidade do pensamento humano, que é um pensamento biológico, não é um pensamento cibernético. O pensamento humano, ele tem tempos diferentes da máquina. E que bom. Porque a máquina, justamente por ser tão rápida, ela não pensa, ela não reflete. Se a minha senha for gato e eu botar gate, ele não aceita. Puxa, mas ele não está vendo que eu escrevi G-A-T e eu botei o E por engano? Não, porque ele não pensa. A máquina tem a capacidade do cômputo, mas o cogito é nosso. O cogito é humano. O pensar refletindo. O pensar questionando. O pensar e depois criar em cima do pensado. Por isso é tão importante o aporte da arte para que a pesquisa científica aconteça. Certa vez, no ano de 2009, na ocasião dos 150 anos do lançamento da Origem das Espécies e 200 anos de nascimento de Darwin, veio à PUC-RS, onde à época eu concluía a minha graduação, a professora Nusslein Volhard, nobelizada em 1995 na medicina por suas contribuições sobre o desenvolvimento dos vertebrados, embriologia dos vertebrados. E a professora deu uma longa preleção sobre embriologia e técnicas novas que ela havia aplicado de imunofluorescência, algo bastante profundo e interessante e complexo. E no final ela termina aquela palestra e diz, bom, agora eu convido a todos para, dentro de 1h30, dirigirem-se ao Instituto Goethe, onde eu irei cantar canções de Schubert e de Brahms. Aquela cientista, aquela mulher que se destacava enormemente, aquela cientista de eleita série dentro da sua disciplina, era também uma cantora. Em recente encontro que tive com o Boris Cyrulnik, psiquiatra, inclusive amanhã será divulgada essa aula que ele deu a mim e a outras professoras, ele nos falou que o que vai nos tirar desse poço profundo, da catástrofe da pandemia, é a arte. Então, a escola que busca uma educação pela pesquisa, ela precisa apresentar o aluno ao belo. É preciso que nós sejamos introduzidos ao belo e ao feio também. A estes contrastes que a arte nos permite perceber. Caso contrário, nós nos tornaremos técnicos sem inteligência e hedonistas sem a compreensão do belo. Ontem nós estávamos fazendo uma aula prática bastante comum dentro da biologia, que é a observação da ciclose na valisnéria. Dentro da célula da valisnéria, os cloroplastos circulam. E a gente vê eles se movendo dentro do citoplasma, os cloroplastos tentando se expor à luz, otimizando a sua exposição à luz. E na hora que eu observei aquilo, eu disse, que lindo, que coisa estonteantemente, acachapantemente bela. São essas estruturas que um dia foram bactérias, foram algas, ali, deslizando dentro de uma célula, se expondo à luz, sem inteligência alguma, mas com aquela sensibilidade química, as conduzindo até a luz que as permite absorver gás carbônico e produzir glicose. Aquilo era uma obra de arte da evolução biológica. E eu me encantei com aquilo. E na hora juntou aquele bando de alunos. Eu quero ver também. Vocês estão, cada grupo no seu microscópio, né? Então não aglomera, por favor. O que eu estou vendo aqui, vocês veem aí. Ajustem o olhar. É lindo. E aí alguém disse assim, o senhor se encanta, a gente se encanta também. Então, a educação pela pesquisa, ela se dá pela sensibilização da arte e pelo encantamento com a natureza.
A grande ambientalista Judith Cortesão nos ensinou que é preciso servir, é preciso saber, é preciso compadecer-se, é preciso maravilhar-se ante a vida e é preciso pedir a Deus a graça de amar. Mas não é possível amar sem servir. Não é possível servir sem saber. Não é possível compadecer-se sem amar. E não é possível maravilhar-se ante a vida sem saber. Porque só ama quem conhece. Só cuida quem ama. Então, o conhecimento é o melhor meio pelo qual nós podemos sensibilizar para a proteção da nossa biosfera. É o melhor meio que nós temos como tocar as pessoas para a missão precípua de toda a educação em 2021, que é reverter a mudança climática, a mais urgente de todas as pautas, o mais incandescente de todos os assuntos deste momento, que vai nos tocar a todos. Os prognósticos são ruins. Não quero ser um arauto aqui escatológico, o fim do mundo, mas não posso prescindir de dizer, estamos entrando em uma crise ambiental séria, e os alunos não podem ficar alienados disso. Os alunos precisam se mobilizar. E depois dessa minha fala, surgiram vários projetos de biorremediação com algas, de energias alternativas. Aí lá está o professor de biologia tomando choque no laboratório. Puxa vida, a eletricidade da vida é em milivolts e estou eu tomando choque. O que eu fui falar em sustentabilidade? Aí tem que chamar o professor de física, que é um chato, meu amigo. Tem que chamar a professora de química, que eu não gosto, porque os alunos quase gostam mais dela do que de mim. Química é uma coisa muito mais divertida que biologia, né? Porque biologia depende de um despertar dos seres vivos. A química não, a magia da química não precisa de vida. A biologia, na verdade, ela é, eu digo o seguinte, gente, a biologia é uma ciência muito particular. Porque na física e na química vocês viajam por todo o universo. A biologia vocês estudam o fenômeno da teimosia da matéria, que é a vida, que só tem na Terra. O campo de estudo da biologia é a Terra, esse planetinha pequeno, insignificante. A química e a física tratam de todo o universo. A matemática da linguagem que a gente usa para ler este universo. E a filosofia para nos desacomodar quando a gente acha que está sabendo das coisas. Quando eu acho que eu estou sabendo muito, eu vou falar com um filósofo. Aí ele me solapa essa certeza. A filosofia serve para a gente perceber que a nossa ignorância é tão infinita quanto o universo. E a escola é este grande navio que a gente vai remando em direção ao conhecimento, num mar de ignorância. O nome disso, de acordo com Nicolau de Cusa, é a douta ignorância. A escola é a nau da douta ignorância. Nós somos ignorantes, sabemos da nossa ignorância, mas nós queremos deixar de sê-lo. E aí me remete ao lema de Tommaso Campanella, que ficou 20 anos preso por dizer que a Terra girava ao redor do Sol. Per diveler l'ignoranza venho. Eu estou aqui para diminuir a ignorância e para compartilhar a minha também. Né? Nesse ponto, eu também sou influenciado por Manuel de Barros. Ele dizia o seguinte, para saber é preciso desaprender 8 horas por dia. A escola precisa fazer jus ao seu nome antigo, de lugar de ambiente, de lugar de atividades livres. É muita sístole nas escolas. Sístole, 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 não tem diástole. São atividades emendadas, sem momentos para ficar desocupado, para o ócio. O ócio assusta na escola, mas o que alimenta a pesquisa é a mente relaxada pelo ócio, pelo ludus. Nós somos homo sapiens, mas a gente não precisa ser tão sapiens. Nós somos homo faber e homo ludens. A gente gosta de brincar, a gente gosta de fazer coisas. A doutora Anísio da Silveira nos ensinou que a cura está nas nossas mãos. Então nós precisamos aprender pela mente, pelos olhos, pelas orelhas, mas nós temos que aprender também pela boca, pelos dedos, pelo corpo inteiro. A escola precisa ser menos cefalocêntrica. É muito focada aqui, ó. Nós precisamos da soma, do corpo inteiro em ação.
Por isso o laboratório de ciências é também um ateliê terapêutico. A gente mexe nas vidrarias, toca, faz misturas. Eu acho que os químicos não piram porque eles estão sempre no laboratório, tocando em coisas, fazendo aquela terapia. Às vezes fica aquela vidraria, aquela sujalhada, aquele caos, parece assim que passou a cavalhada tropeando pelo laboratório. Eu digo, deixem tudo, eu vou ficar lavando. Então, depois daquela manhã inteira de aulas, e como eu disse, dar aula é um despedaçamento, cansa dar aula, cansa muito. É um prazer imenso, mas a carcaça cansa. No fim da manhã, depois de 6 aulas, a gente cansa. A minha terapia é lavar as vidrarias. E os alunos já fizeram a terapia deles, que foi sujá-las. Então, o laboratório, muitas vezes, tem essa função da emoção em lidar. Termo da doutora Anise da Silveira. Fazer coisas, pintar. Eu já lecionei numa escola estadual em que era proibido usar guache na aula de artes. Quando eu soube disso, imediatamente comprei baldes de guache e começamos a fazer dioramas e maquetes lindas. Maquete mesmo, né? Não aquela placa de isopor horrorosa com erva mate e gel. Não, é maquete com técnica de maquete. É preciso conhecimento qualificado para fazer as coisas. Maquetes e dioramas fidedignas. E aí eles tocavam na tinta, tocavam no papel machê, na argila, e diziam assim, ai, aqui parece que a gente faz mais arte que na aula de arte. Isso me doeu, até hoje me dói um pouco essa memória. Porque a arte, eu defendo que era para haver uma manhã inteira, uma manhã por semana inteira de aula de arte. Em geral é um período. 5 de matemática, 1 de arte. A arte é tão mais importante que a matemática. A arte é tão mais importante que as ciências da natureza. E, no entanto, a arte se reduz a algo menos importante, justamente pelo seu caráter terapêutico e lúdico. Porque parece que só é o importante o que dá tédio. Só é importante o que me massacra. Ah, mas aqui na escola o ensino é forte. Não é, aqui não é fraco, aqui é forte, aqui a gente faz prova. Me causa espécie a escola ser o lugar onde se ensina o conhecimento científico e, por vezes, a ferramenta para prescrutar o aprendizado é a que tem menos acuidade, que é a prova. Porque estressa, enerva, tem uma carga semiótica extremamente negativa, constrange, e aí o aluno já entra em pânico e ele não consegue expressar o que ele sabe. Por que não um acompanhamento prolongado? Ah, não, mas o Enem é assim, mas puxa vida, é só isso que nos importa? É poder botar lá na traseira do ônibus, nossa escola aprova no Enem? Quantas vezes já vi cair no Enem esquemas de experimentos que eu fiz com os alunos? Nós temos que pautar todo o ensino das crianças por uma prova que dura 2 dias. Só porque o Estado não oferece vagas suficientes para todos no ensino superior? Será que isso é necessário? Eu terminei a minha escola, era uma escola muito, infelizmente, muito antiquada, uma escola num modelo bem jesuíta, perinde ad cadáver, obedeça como cadáver que boia no rio. Eu aprendi nessa escola a fazer fila, eu aprendi nessa escola a cantar o hino nacional, eu aprendi nessa escola a fazer prova, porque prova ensina a fazer 2 coisas, a fazer prova e a colar. São 2 coisas que se aprende muito bem fazendo prova. E quem defende o hino nacional, a primeira coisa que eu falo é perguntar, o que é lábaro? Ninguém sabe. Até hoje, todas as pessoas que me disseram que acham importante cantar o hino nacional, eu perguntei o que é lábaro e ninguém sabia. Ou seja, a pessoa defende que se cante uma canção cujas palavras ela sequer conhece. Na minha escola se cantava o hino nacional, tinha todo esse esquema da escola Ancien Regime. Logocêntrica, mnemotécnica, provas. E aconteceu coisas do tipo, o professor me dizer, eu sei que tu sabes, mas tu erraste a questão de marcar.
Mas será que nós não podemos superar esse universo dicotômico? A pesquisa não é a panaceia do mundo, mas ela me permite acompanhar o desenvolvimento do aluno, avaliar pelas zonas proximais. O que ele sabia, eu posso ver nos fichamentos. Quais foram as estratégias que ele empreendeu para responder à pergunta, eu posso ver nos métodos. Como ele foi capaz de comparar e de discutir os dados, eu posso ver se ele consegue dialogar os dados obtidos e os resultados com os objetivos. Qual é a capacidade que ele tem de síntese e de expressão do que ele sabe? Vejo nas conclusões e na apresentação. E aos poucos o professor vai se tornando obsoleto e aí, em determinado momento, o aluno consegue se tornar professor. Apresenta o seu trabalho. Claro que ele não vai dar todo o conteúdo, é óbvio. É óbvio que o professor trabalha muito mais com a educação pela pesquisa. Eu nem sei porque eu defendo isso, que eu tenho que trabalhar o dobro. Tenho que ensinar o que eu não sei. Mas eu tenho como acompanhar o crescimento intelectual do meu aluno. Eu tenho como acompanhar o crescimento pessoal, inclusive acompanhar o crescimento psicomotor, a motricidade, porque há muitas atividades da pesquisa que irão demandar outras inteligências que não a lógico-matemática e a linguística. Eu preciso da inteligência interpessoal para trabalhar com o meu grupo, intrapessoal para descobrir qual é a minha curiosidade, da minha inteligência naturalística para conseguir me encantar com os cloroplastos da aula prática de ciclose. Eu preciso da minha inteligência espacial, da minha inteligência sinestésico-corporal, todas em sinfonia para poder desenvolver o meu projeto de pesquisa. Então, a educação pela pesquisa, ela dá conta dessa necessária complexidade que nos mostra que a disciplinarização nos ajuda, que a disciplinarização é necessária, mas que também é necessário o momento em que a gente transborda ela. A prova nos atrapalha, a prova deve ser abolida, até o nome prova deve ser abolido. A carga semiótica é muito negativa. As crianças ficam tensas, é uma coisa que envenena a atmosfera da escola. Avaliar por nota, ora Deus. O que significa uma nota? Não quer dizer nada. Para mim, 7, 9, 7,5, isso não me diz absolutamente nada. Uma metáfora diz muito mais sobre qualquer coisa do que uma nota. Um amigo esses dias, sommelier, me deu uma linda garrafa de vinho e me descreveu o vinho como o orvalho que escorre das videiras nos campos de Provence. Em um outro ele me disse que tinha o gosto mineral das cavernas dos druidas de Borgonha. E eu disse, dá uma nota para o vinho de 1 a 10. Ele, como assim, Gui? Eu te dou uma nota de 1 a 10. Ele, ai, Gui, não consigo, é complexo demais para mensurar, isso não se mensura. Eu disse, pois é, mas na escola a gente recebeu nota a vida inteira. Me constrange atribuir uma nota a uma pessoa, é objetificar a pessoa. Qual é a função dos instrumentos de avaliação? Perscrutar a aprendizagem. Se o instrumento congela a pessoa e cria uma ambiência hostil, a pessoa não consegue expressar o que ela sabe, porque a expressão do saber precisa se dar num ambiente de conforto. Eu estou aqui falando essas coisas bonitas para vocês, que eu estou vendo alguns elogios aqui para minha grande alegria, que todos nós humanos gostamos, né, de aprovação. Então, eu estou vendo aqui pessoas muito simpáticas ratificando as minhas inquietações. Eu estou dizendo essas coisas por quê? Porque eu pude tomar um bom banho, porque eu fiz uma boa refeição, porque não tem nenhuma ameaça, uma espada sobre mim caso eu cometa um deslize, ninguém vai me punir por um eventual erro. Eu estou sentado numa boa cadeira, com uma boa iluminação, e aí eu chego no meu ótimo. Dormi bem essa noite. Uma fala parecida como essa fiz uma vez num concurso público, não passei. Trumpiquei nas palavras, escorreguei nas cascas de banana do meu cérebro, minhas sinapses não funcionaram direito. Por quê? Por causa do ambiente hostil, de tensão, de punição. A punição deforma as pessoas. A punição deforma o cérebro. Isso é comprovado cientificamente.
E aí a escola, que tem que ensinar o conhecimento científico, aplica algo que a ciência mostra que não funciona para avaliar os alunos. Isso é um contrassenso. A escola, conforme a psiquiatria mais moderna, deve ser um ambiente de securização, um ambiente de suavidade, de doçura nas relações. Até mesmo quando alguém erra, essa abordagem do erro, ela tem que ser uma abordagem dialógica, uma abordagem cuidadosa, sem grito, sem ruído, sem ameaça. Porque no momento em que a pessoa se condiciona pela ameaça, ela vai entender que somente a ameaça vai me fazer ser correto, ser íntegro. Então a pesquisa, ela funciona muitas vezes como um exercício de contraconduta e de contracorrente às invariantes institucionais da escola antiga que ainda nos assombram. Porque a gente sai desse conteudismo, e o conteudismo, aí é que está o engano, tem pouco conteúdo. O Rubem Alves, querido Rubem Alves, nos ensinou que o cérebro, ele é como o nosso estômago, ele come o conhecimento. A aula é um ambiente de antropofagia, eu me sinto devorado pelos alunos. Eu sinto que eles estão ali querendo vampirizar a gente. Eu, pelo menos, era assim, né? Eu sempre fui um aluno muito vampiro. Assim, eu queria toda a seiva daquelas árvores frondosas que eu tive, sobretudo na faculdade. E esse devir, cupim da gente querer entrar e absorver e nos alimentar daquilo, precisa ser de algo que tem um gosto bom. Se o gosto do conhecimento é ruim, a gente vomita. Isso disse o Rubem Alves, entre a ciência e a sapiência. Então o professor, a escola, precisa ser esse cozinheiro generoso, essa Babette. Festa de Babette, assistam, meu filme preferido. Porque aí o conhecimento, ele fica na gente. E o conteudismo é o quê? É enfiar a goela abaixo. É a produção do foie gras. Abre o bico do pato e enfia aquela coisa indigesta para o fígado ficar bem gorduroso e depois vendê-lo a preço de ouro. Então passam anos empanturrando os alunos de um conhecimento inútil e triste para que ele aprove no vestibular. Que melancólico. Que crime fazer isso com as crianças. Uma vez me disseram assim, a gente quer fazer iniciação científica com as crianças. Eu disse, que idade? 5. Eu disse, deixem as crianças em paz. Deixem as crianças em paz. Deixem as crianças brincar. Ciência é moralmente aborrecimento. A minha função é mostrar que tem algo de interessante nesse aborrecimento todo da ciência. Mas, sobretudo, de proporcionar um ambiente gostoso, que aquela aula seja divertida. Então gera desconfiança, né? Mas estão se divertindo, alguma coisa está errada. Risadas, alguma coisa está errada. Numa escola que eu trabalhei, uma vez estávamos fazendo, essa das maquetes, né, que fizemos com tinta, que não podia tocar na tinta. Parou na porta, o laboratório emitiu um certo ruído, né? Uma pessoa, e me diz assim, o que significa este barulho? Eu respondi, vida. A vida faz barulho. No cemitério tem bastante silêncio. Quem não gosta de barulho tem que ser coveiro, não professor. Porque a vida é barulhenta. Então a gente vai ler gritando? Claro que não, né? Mas se a pessoa tem o tempo de fazer barulho, ela não vai querer fazer barulho na hora da leitura. Porque há a sístole e a diástole. Há a pressão e há o relaxamento. E assim se constrói uma tessitura de ondulação. Uma ondulação entre momentos de maior ludicidade, momentos de maior seriedade, momentos de maior entropia, momentos de maior organização, momentos de diluição e momentos de concentração. Porque ninguém aguenta 4 horas na frente de uma tela. Então, nós vamos usar a pesquisa, esta praxis que a tantas pessoas encanta e que dá tanta alegria às pessoas, como um mote para um trabalho de usinagem de alegrias. O lema dos gregos era a alegria, totelos eudaimonia. É buscar alegrias de viver, sentidos
numa vida interessante, e não numa vida feliz, essa ilusão decadente da felicidade, mas numa vida interessante, uma vida em que a gente tenha esse espírito de sobranceria e de aventura da juventude aceso, porque há muitas pessoas que morrem aos 30 e continuam dando aula até os 80. E essas pessoas nos ensinam erroneamente que aprender é estudar, e aprender não é estudar. Aprender é brincar. O Winnicott nos mostrou a importância da brincadeira. No momento em que nós deixamos de ser crianças que brincam e passamos a ser alunos que estudam, é nesse momento em que a chama se apaga. Então nós não vamos estudar. Fernando Pessoa nos dizia que estudar é nada. Estudar é uma coisa que está indistinta entre o nada e o coisa nenhuma. Livros são papéis pintados com tinta. Mas mais do que isso é Jesus Cristo, que não entendia nada de finanças e nem consta que tivesse biblioteca. Então, o que há de belo no mundo é a bondade. O que há de interessante na vida é a aventura. E a aprendizagem, a gente brinca. A gente brinca na escola, na biblioteca, nós brincamos de ser bibliófilos. No laboratório, nós brincamos de ser cientistas. No ginásio, nós brincamos de ser atletas. E no ateliê, nós brincamos de ser artistas. O professor, ele precisa ensinar a ciência, mas o ofício dele é arte. Porque uma aula com assinatura é uma verdadeira aula. A aula é este momento mágico, essa tessitura maravilhosa em que se constroem pensamentos e criações e diálogos. A escola é um ambiente de diálogo. É um ambiente de confronto com o outro que me nega. É um ambiente em que eu encontro o que não sou eu, em que eu me desensimesmo, em que eu deixo de ser um idiota. Por que a pessoa que não frequenta a escola ela é idiota? Porque ela está ela está na idiosincrasia, fechada em si. A escola precisa desidiotizar. E isso se dá pelo diálogo. Quando eu entendo que nem todo mundo é igual a mim. Se a escola puder ter este papel, há esperança. Muito obrigado. Vamos abrir um pouquinho para contribuições ou estamos esgotados? Eu acho que uma das paixões, uma das falas, né, Gui, assim, que nos deixa, que vem bem ao que a gente, como escola, pensa, né? A pesquisa como método pedagógico, realmente, né? Eu acho que isso é fantástico, né? No momento que a gente faz com que... E outra, assim, de mostrar para os nossos alunos, né, o quão apaixonados nós somos pelo nosso trabalho. Isso também encanta, e a gente percebe isso na tua fala, né? Muito viva essa a tua paixão pelo que tu faz, né? Pela ciência, né? Vamos ver se tem alguma contribuição no chat, alguma coisa que queiras comentar, não sei se... Eu quero complementar dizendo que eu gosto mais do entusiasmo. As paixões, muitas vezes, elas são algo que vem e vai. As paixões, elas podem ser fugazes. Agora, o entusiasmo é algo que trepida nos espíritos turbulentos. O entusiasmo é algo que não se esgota, ele é radioativo, ele tem energia própria. Então, os professores são apaixonados e o que encandece essas paixões é o entusiasmo. As paixões, elas surgem do entusiasmo. Elas são como as chamas do entusiasmo, mas o magma que corre lá embaixo é esse entusiasmo. Esse entusiasmo com gente. Porque nós, professores, gostamos de gente. Educar é o quê? É conduzir para fora. É ensinar a se expressar. E nós qualificamos essa expressão, nós ajudamos a fazer dessa expressão um meio de encontro consigo. Torna-te o que tu és. Mas a gente faz isso rindo de nós mesmos, não nos levando a sério o que é o mais importante da vida, que é essa busca por sentidos.
Nós tivemos algumas contribuições bonitas, né, no chat, não sei se tu consegues ver, né, falando principalmente, nós somos uma escola, para te entender, né, Gui, que trabalha com artes desde a educação infantil, é óbvio, né, até o 3º ano do ensino médio, tu acredita? Nós, Eu nem sabia disso, diretora. pois é, nós somos uma escola que acreditamos na artes, né? E até assim, às vezes os nossos alunos questionam, né? Mas para que essa arte? E ao passo, quando no decorrer dos anos, né? Eles vão vivendo e vão vendo a diferença que a arte fez na vida deles, né? E eu vejo isso, assim, falando até de ex-alunos, né? Que passaram pela Escola Educar-se, a arte que tiveram, né? A contribuição que essa arte teve na sua vida, né? Então, isso enriquece realmente, né? E nos faz cada vez mais nos apropriar e dizer, né? Isso é o que nós acreditamos realmente, né? Ajuda a pensar em possibilidades, né? Essa arte, né? E essa arte, ela nos abastece com a energia que nós precisamos, muitas vezes, para encarar projetos mais difíceis, que demandam de nós concentração, organização, que demandam de nós uma certa disciplina, mas essa disciplina, ela não é algo que é imposto por uma ameaça, é algo que a gente quer usar para se chegar a um objetivo maior. Então, a arte nos ajuda a refinar e fortalecer essa nossa potência criativa, porque a criatividade, ela só existe de fato quando há a qualificação, quando há o conhecimento das técnicas, quando há o domínio, quando há a emancipação. Por isso Freire falava tanto na emancipação, no processo emancipatório, em que eu me torno autor. Por que eu sou autor? Eu sou autor porque eu conheço, eu sei fazer, eu tenho o savoir-faire, o saber fazer, que me permite ser autor. O autor é quem faz, e para se fazer é preciso saber. Fantástico. Então, lembrando, né, que temos ainda 2 encontros, né? Um encontro com os nossos alunos, né? E um encontro com os nossos professores, então, né? Que vai estar instrumentalizando cada vez mais, né? E agradecemos, então, a tua disponibilidade de hoje, né? Do nosso primeiro encontro. Foi maravilhoso. Eu acredito que as pessoas tenham gostado muito, né? Os nossos professores que estão nos assistindo também, porque eu acho que tranquiliza, né, no momento em que tu coloca essa arte, essa ciência, né, trabalhando junto, né, para a gente poder melhorar a educação. Eu como é que era a última palavra? Desintoxicar, não era desintoxicar. Desensimismar. Isso, eu tentei escrever aqui, mas acho que nem eu não entendi. Ir para o mundo. E essa escola que não prepara para a vida. Porque os alunos não estão mortos, gente. Essa escola, ela é a vida. A escola é a vida. Ela já está acontecendo. Eu quero, diretora, fazer a minha última observação, minha última consideração. Primeiramente, agradecer a vocês pela confiança, pelo convite tão amável, sobretudo a Giovanni, que está nos acompanhando, que é essa pessoa maravilhosa, né? Os alunos dela, né? Ela está assistindo. Exatamente, essa educadora tão amável e tão fraterna que tem feito esse trabalho lindo. Então, um abraço a Giovanni, que está nos acompanhando. Agradeço a ela por ter entrado em contato. Agradeço aos comentários das pessoas aqui. Estou comovido, meu coração está explodindo aqui em ler tanto carinho, tanta ternura. Obrigado, muito obrigado pela acolhida. Estou muito entusiasmado em estar aí presencialmente com vocês, porque o virtual, ele nos dá conta de uma série de coisas, né, já que temos essa dificuldade ainda da pandemia, mas nada como estarmos juntos, né, para podermos tomar um café, conversarmos. Às vezes eu digo que é nos intervalos que as grandes coisas acontecem, nos recreios, né? Então, aqui a gente sempre diz isso. Para a gente recrear juntos. Olha só, uma última salva aqui, a gata veio... Gui, não esquece de fechar a janela, porque se tu soubesse os relâmpagos que tem atrás de ti... Está tudo fechado. Eu só estou olhando as minhas plantas aqui no jardim, fazendo assim. Mas é isso, o pensamento é proceloso, né? Os raios e as tempestades foram o que deram origem à vida. Saiu um artigo no início do ano
mostrando que provavelmente os elementos químicos, os fosfatos, sobretudo o fosfato que deu origem aos primeiros seres vivos, que faz a ligação fosfodiester do DNA, tenha surgido a partir das descargas elétricas da atmosfera instável. Então, o que destrói muitas vezes é o que constrói. Gente, obrigado. Ninguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu estou disponível aqui. Perguntem no bate-papo que eu respondo já. Ou se não, vamos esperar para o nosso encontro presencial. Mas eu estou à disposição. Mais um tempinho aí. Tá certo. E nós aqui na Escola Educar-se temos o hábito, né, de terminarmos as nossas reuniões quando são virtuais, dando um abraço virtual, né, Gui? Então, fica com ele hoje. Hoje nós estamos direcionando a ti. Muito obrigada pela tua presença virtual e voltamos a nos falar. Um grande abraço. Boa noite. Beijo em todos. Beijo. Tchau, tchau.